Mateus 8:5 diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Então, quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele. A Bíblia aqui não fala o nome dessa pessoa, não é? Só cita que ele era um oficial que comandava 100 soldados do exército romano, então um centurião. Então esse homem, ele tinha assim uma total autoridade sobre os seus homens. E ele procurou Jesus para pedir em favor do seu criado. O criado, ele não passava de um simples escravo. E naquele tempo, os senhores, né, eles tinham direitos assim sobre os escravos que eram bem extensos. Eles podiam surrar, podiam prender e até podiam matar o escravo. Mas, ao invés de abandonar o criado por ele estar doente, o que esse homem fez? Ele procurou socorro para o criado. Então a palavra diz, né, que o centurião, ele rogou pelo criado. Então, irmãos, que atitude bonita que teve esse homem, não é? Ele foi rogar, ele foi pedir com insistência, ele foi implorar, ele foi suplicar pelo criado. Então, nós vemos assim, irmãos, quantas vezes, por uma pequena coisa, às vezes uma tolice, uma coisa assim até insignificante, ao invés de agirmos como esse homem, demonstrando o amor, nós o que fazemos? Nós pensamos logo na vingança. Nós pensamos, eu vou retribuir em dobro o mal que essa pessoa me fez, não é? Então nós vemos assim que o centurião, ele portou-se assim de um modo totalmente contrário. Ele foi rogar pelo criado. Ele poderia ter tomado uma outra atitude, não é? Ele poderia ter dito, olha, encosta aí esse criado em qualquer lugar, ele está doente mesmo, ele não tem mais serventia para nada, deixa ele aí até que ele morra. Mas nós vemos assim que ele tomou uma atitude assim surpreendente, não é? Ele procurou o Senhor Jesus, ele foi rogar pelo homem. Então, o centurião, ele não era judeu, ele era um centurião romano. E ele foi informado sobre Jesus. E com essa atitude assim de procurar o Senhor, ele demonstrou o quê? Ele demonstrou que ele queria ver o seu escravo curado. Então isso, irmão, significa o quê? Ter um verdadeiro amor, não é? Esse tipo de amor que o Senhor Jesus, ele classificou como o segundo maior mandamento de todos, não é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós vimos assim, né, a atitude que esse homem teve. Ele foi rogar, ele teve fé e teve humildade. Então é um dos poucos casos assim nos evangelhos que uma pessoa não judia procura Jesus. Jesus também, ele só elogiou 2 vezes a fé de alguém. Uma foi desse homem, do centurião, e a outra foi da mulher cananeia, que também procurou Jesus clamando por misericórdia, uma vez que a filha dela estava em casa endemoniada. Então nós vimos que essas pessoas, elas não eram judias, né? Elas eram estrangeiras, mas elas creram no Senhor Jesus. Então, irmãos, isso mostra o quê? Que nem sempre ser religioso significa ser uma pessoa de fé. Muitas vezes a pessoa, ela é religiosa, ela vem em todos os cultos, né? Vem em tudo que assim que tem em oração, mas, irmãos, ela às vezes se torna uma pessoa fanática. Ela é mais religiosa, mas não tem a fé que agrada
ao Senhor. Então, os religiosos da época são um exemplo, não é? Eles faziam assim constantes testes e armadilhas para pegar Jesus em alguma falha. Então, se Jesus curava num sábado, eles perguntavam: é lícito curar no sábado? Não é? Quando aquela mulher foi pega em adultério, eles perguntaram para o Senhor: e aí, Senhor, nós devemos apedrejá-la? Não é? Quando o Senhor, ele quebrava tabus, não é? O seu Senhor, ele não gostava da religiosidade. Ele conversou com uma mulher samaritana e ele não somente a cumprimentou, né, mas ele pediu água a ela e ofereceu-lhe a água da vida. Então Jesus, ele quebrava esses paradigmas. Ele tocava em leprosos, ele conversava com prostitutas, ele comia com pecadores. Então, se tinha algo assim que Deus ele não gostava e que ele combatia, era a religiosidade. Então, por isso é que ele quebrava esses hábitos de criar paradigmas, né? Então, o que são paradigmas? São prisões que nos impedem de enxergar longe. Então, quando a pessoa é fanática, ela cria esses paradigmas. Não pode isso, não pode aquilo. Então, a pessoa fica limitada, acaba nem manifestando, demonstrando a fé. Então, nós vemos assim que a admiração do Senhor, ela não foi causada por um judeu, mas sim foi causada por um homem romano e uma mulher grega. Então isso mostra, como eu falei, que ser descendente assim de uma cultura religiosa até fortíssima não faz ninguém ser um homem ou mulher de fé. Ambos, com certeza, eles tinham uma cultura religiosa baseada na sua descendência, não é? Mas eles procuraram o Senhor Jesus. E nós vimos assim que a admiração do Senhor é interessante, irmãos, não foi causada por nenhum dos seus discípulos. Os discípulos andavam constantemente com o Senhor. Mas o que o Jesus muitas vezes disse aos discípulos? Homens de pequena fé. Em várias situações, Jesus, ele falou, né, para os discípulos: vocês são homens de pequena fé. E aqui em Mateus 8:7 fala assim: e Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sobre autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. Então nós vimos aqui, né, que o homem disse para Jesus: dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Então, uma palavra assim de Jesus era tudo o que o centurião queria ouvir. Irmãos, uma palavra de Jesus é o que basta para transformar toda uma situação. Uma palavra de Jesus é o que basta para transformar uma vida. Uma palavra de Jesus é o que basta para ressuscitar um morto. Então esse homem, ele demonstrou assim verdadeiramente, esse centurião, o que é uma pessoa viver pela fé, não é? Ele não precisou ver Jesus tocar no seu criado. Ele não precisou ver sinais para crer. Ele acreditava que Jesus realizaria o milagre. Então o centurião, ele era conhecedor da autoridade e do poder de Jesus, não é? Uma vez que Jesus já havia realizado, assim, vários milagres ali na cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum foi a cidade assim em que mais Jesus operou milagres. Nessa cidade, né, Jesus curou um paralítico, ele curou 2 cegos, curou um homem mudo e endemoniado, ele libertou um homem possesso de espírito imundo. Foi em Cafarnaum também que ele curou a sogra de Pedro. Foi ali que Jesus chamou Mateus para ser seu discípulo. E também em Cafarnaum moravam Pedro e André.
Então nós vemos assim que Cafarnaum, ela era conhecida assim como a própria cidade de Deus, uma vez que Jesus morava ali. Não é? Jesus, no início ele morava em Nazaré, mas ali ele não ficou muito tempo. Por quê? Devido à incredulidade. Ali eles não criam no Senhor Jesus. E aí Jesus foi para Cafarnaum, e onde ele realizou todos esses milagres. E aqui em Mateus 8:10 fala assim: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então, está vendo, Jesus, ele se maravilhou com a fé desse homem. Então, irmãos, que fé foi essa que maravilhou o Senhor Jesus? Não é? O que foi que Jesus viu na fé desse homem que tanto o maravilhou? Então nós vamos ver, irmãos, 4 características da fé desse homem. Então a primeira característica, a fé que se compadece do próximo. Não é? O centurião, ele rogou pelo seu servo. Então isso mostra o quê? Que ele não considerava assim o servo simplesmente como um empregado, né? Como um objeto ou mesmo como uma máquina de trabalho. Ele o considerava como um ser humano, como gente, quase como um filho, tanto que ele rogou por ele. Irmãos, quando nós pensamos assim, na época em que nós estamos vivendo, né, onde a fé ela é proclamada assim mais para interesses próprios, né, onde as pessoas usam a fé assim como um meio de se obter prosperidade, ou muitas vezes como um meio assim de adquirir vantagens pessoais, mostrando assim, né, uma fé cobiçosa, uma fé avarenta, uma fé assim que se alimenta do egoísmo humano, né, uma fé voltada somente para benefício de si próprio. Então, resumindo, nós podemos dizer assim que hoje muitas vezes é uma fé egoísta, que visa assim os seus próprios interesses. Mas o texto aqui mostra, né, um homem que tinha uma fé que se compadecia do próximo. Nós vemos assim que ele não pediu nada para ele, mas ele pediu pelo próximo, pediu pelo seu criado. Hoje, né, irmãos, onde os valores assim são pessoais, são egoístas, né? Onde as pessoas dizem olho por olho, dente por dente, bateu, levou. Onde nós vemos assim que não há mais gentilezas, não há respeito, não há consideração. Nós vemos aí os noticiários, né? Que a pessoa mata outra por qualquer coisa, por qualquer motivo, até por coisas banais, não é? Então, quando nós meditamos assim nas atitudes do mundo hoje, atualmente, irmãos, nós até nos decepcionamos. Nós olhamos e nós pensamos, meu Deus, mas cadê o amor, não é? Por qualquer coisinha a pessoa mata, não é? Se esbarra numa pessoa, a pessoa até pede desculpa, a outra já não aceita, não é? Ou por qualquer outras coisas, mesmo no trânsito, quantas coisas a gente vê, quantas coisas até banais que a pessoa acaba perdendo assim a vida, não é? Então, irmãos, mas quando nós meditamos assim num texto desse, não é? A atitude assim que teve esse homem, nós ficamos assim maravilhados com a sua fé e também com o seu amor ao próximo. Uma segunda característica assim da fé que maravilhou o Senhor Jesus foi a fé ligada assim à humildade. Então esse homem, ele era um homem bom, a atitude dele mostrou isso. Ele era um homem digno, um homem humilde. A palavra diz também lá em Lucas 7:5 que esse centurião, ele ajudou na construção da sinagoga em Cafarnaum, lugar onde eu falei que Jesus muitas vezes ensinou e também ele curou muitas pessoas. Então o centurião, por ser assim um oficial, ele não se achou assim com mérito de ser atendido por Jesus, não é? Ele
deve ter pensado, eu sou um oficial, né? Ele podia ter pensado assim, eu sou um oficial, o senhor tem que me atender. Quantas vezes as pessoas, por ter uma posição ou por ter assim um cargo, alguma coisa, se sentem assim melhores que os outros e querem ter os privilégios, não é? Mas o homem, ele, pelo contrário, ele não se sentiu assim. Ele nem digno de que o Senhor entrasse na sua casa, não é? Ele disse, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Então nós vemos, né, que humildade, não é? O homem, ele não usou a posição, a sua autoridade para obter privilégios. Como eu falei, irmãos, quantas pessoas que agem assim, não é? Por terem uma posição, ou por alguma outra coisa, acham que devem ser sempre privilegiados, não é? Isso nós podemos classificar assim como um egoísmo, não é? A pessoa se sente melhor que a outra por ter posição ou por alguma coisa e acha que sempre tem o direito de ser o primeiro e de ser atendido. Uma outra característica também da fé desse homem foi a fé na palavra de Cristo. O centurião, ele não quis que o Senhor fosse à sua casa, como nós vimos. Irmãos, eu fiquei pensando, quantos negariam uma visita de Cristo na sua casa, não é? Que privilégio seria, não é? Mas o homem, você viu na humildade dele, ele diz, não, Senhor, eu nem sou digno que o Senhor vá lá. O centurião, ele não achou necessário Jesus ir. Ele disse, dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Então, isso mostrou o quê? Que o homem, ele tinha certeza do poder de Deus. Ele sabia que o poder de Deus não era limitado nem pela distância, não é? E também ele não dependia de rituais para o criado ser curado. Ele acreditava que Jesus não precisava ir lá impor as mãos para que o criado sarasse. Somente uma palavra bastaria, não é? Irmãos, quantas vezes a pessoa, ela, ao invés de crer na palavra, ela crê assim, crê num líder, crê num ritual, acha que só se a pessoa impor as mãos é que vai acontecer um milagre, ou só se pegar isso, ou passar por aquilo. Irmãos, nós não podemos pensar assim, nós temos que crer que basta apenas uma palavra. Nós não precisamos ver sinais para um milagre acontecer, nós não precisamos ser como Tomé, que precisava ver para crer. Nós só precisamos crer na palavra. Nós vimos o centurião falou, não, Senhor, eu creio na palavra, basta uma palavra, não é? Então, pela palavra, irmãos, tudo foi criado, né? Nós sabemos que tudo foi criado pela palavra. Então, a fé e a palavra, elas têm assim uma relação bem estreita. A fé surge por causa da palavra. A palavra diz, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé, ela aumenta mais e mais em nós à medida o quê? Que nós vamos nos apegando, que nós vamos conhecendo a palavra de Deus. Então, quanto mais nós a conhecermos e deixarmos ir para o nosso coração, mais nós vamos adquirindo a fé. E nos momentos da dificuldade, nós não precisamos ver para crer. Nós acreditamos nas promessas de Deus. A palavra nos basta. Então, irmãos, nós precisamos meditar sempre na palavra, como diz a palavra, meditar de dia e de noite. Nós precisamos ter prazer em ler as Escrituras e entender as Escrituras, não é? Ter fé, crer em Jesus. Como eu disse, nós não precisamos ver sinais. Se você crer na palavra de Deus, se você crer nas promessas de Deus, uma palavra basta para o milagre acontecer. Então isso, irmãos, é mostrar a Deus, é viver por fé. É mostrar que você crê nas promessas. Está passando uma situação difícil, mas você não precisa ver sinais. Você só precisa crer nas promessas de Deus. Uma outra característica também que agradou muito o Senhor Jesus foi a fé na autoridade de Cristo. Assim, aqui em Mateus 8:13 fala assim: então disse Jesus ao centurião:
Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Então o centurião, ele era um homem de relativa autoridade, né? Ele estava acostumado a ser obedecido pelos seus soldados. E nós vemos aqui, irmãos, que ele soube assim reconhecer que Cristo era uma autoridade superior. Então, para o centurião, era tão natural Jesus ter plenos poderes sobrenaturais, como era para o centurião, um oficial romano, ter confiança no cumprimento das suas ordens. Então, ele acreditava, não é, que o Senhor tinha os poderes sobrenaturais, tanto quanto ele tinha certeza que se ele desse uma ordem, os seus empregados, né, os que estavam abaixo dele, obedeceriam. Então, irmãos, o que eu queria deixar aqui essa manhã é isso, que numa época assim, em que se prega a fé de uma forma tão distorcida, não é? Aí está nesse texto do centurião um exemplo assim de fé que agrada ao Senhor Jesus. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós vimos, irmãos, como é fácil ter uma fé que agrada ao Senhor Jesus, não é? Uma fé que se compadece do próximo, uma fé que é ligada à humildade, uma fé na palavra de Cristo, uma fé na autoridade de Cristo. Então nós não precisamos assim ficar preocupados em ver sinais, em ver como Jesus vai operar. Não, irmãos, nós só precisamos ter uma fé assim, com essas qualidades, como teve esse homem, não é? Uma fé que maravilhou o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Vamos ficar em pé e vamos orar.